Antes de eu ler o texto, eu queria fazer uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Por que é que nós estamos aqui hoje? O pastor Ricardo já deu algumas respostas. E essa pergunta admite várias respostas. E eu queria dar uma resposta. Eu creio que nós estamos aqui porque nós reconhecemos a Deus como nosso Criador. Reconhecemos que Ele também é o nosso Salvador por meio do sacrifício de Jesus. E reconhecemos que Ele está presente dentro de nós pelo Espírito Santo que em nós habita, para orientar a nossa vida, consolar a nossa vida. E porque nós o reconhecemos como Deus, nós separamos esse primeiro dia da semana para o Senhor. E os cristãos separam o primeiro dia da semana por um motivo muito especial, porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Então a gente se lembra da ressurreição de Jesus. Com esses motivos, a gente vem aqui, primeiro, para louvar a Deus, e louvar quer dizer agradecer. Nós já cantamos, já oramos, já agradecemos tantas bênçãos que Deus nos tem dado ultimamente. Mas a gente vem também para ouvir a palavra de Deus, a fim de mudar os nossos pensamentos para melhor, e mudar as nossas ações para melhor, e quem sabe a gente ter melhores emoções. Para isso a gente precisa abrir a nossa mente e o nosso coração. Pode ser que o assunto que a gente vai conversar hoje afete de alguma maneira a nossa vida. Mas se a gente crê que Deus está dirigindo a nossa vida e deixou a palavra para nos orientar, é hora de abrir o coração e a mente para, quem sabe, mudar algum pensamento nosso e alguma ação nossa. Vamos para o texto? Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 15. E peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. O texto diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus,
que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Depois José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Até aqui. Que Deus nos abençoe na compreensão e na aplicação desse texto para a nossa vida hoje. Amém? Nós vivemos num mundo que tem muita coisa boa, não é? Especialmente na cidade que a gente vive, que vai completar amanhã 151 anos. Que privilégio morar em Poços de Caldas. Que privilégio ter acesso a uma natureza tão bonita. Que privilégio ter acesso ao trabalho, ao alimento, à educação, à saúde, à proteção, segurança. Quantas coisas boas Deus nos tem dado nesse mundo. E a gente deve lembrar dessas coisas boas para agradecer a Deus, porque são bênçãos que Deus nos dá. Mas eu queria, além disso, lembrar que nós estamos vivendo numa época caracterizada por bastante ódio e violência. Bastante ódio e violência. Parece que hoje, quando alguém faz um mal para o outro já quer destruir aquela pessoa. Ou, mais sensível ainda, quando alguém é diferente, a pessoa quer destruir o diferente. Parece que nós estamos vivendo numa época de mais intolerância. E é estranho porque depois do ano 2000, em que nós entramos no século 21, a gente esperava que a humanidade estivesse mais amadurecida, mais pronta para se relacionar, pudesse se relacionar de forma mais adulta, mais madura, mais amorosa, mais respeitosa. E de repente a gente vê o contrário. Parece que nós estamos regredindo em alguns setores, algumas situações, parece que nós estamos regredindo. Por exemplo, ataque às escolas. Chegou até aqui na nossa cidade. De repente, alguém que sofreu bullying, trama aquilo lá, pega uma faca e vai lá e mata gente, fere outras pessoas. Outra coisa que eu tenho visto é torcida de futebol nos estádios depois dos jogos. Começam os mais radicais brigando um com o outro e sai morte. E as últimas guerras também são sinais de muita intolerância e muita dificuldade em lidar com quem é diferente. E no último ano, nas últimas eleições, nós sofremos também uma polarização política
que causou muita divisão no nosso país, nas famílias, até nas igrejas. Teve gente que parou de falar em quem preferia votar para não ser discriminado e odiado porque é diferente. Não era para ser assim. Era para cada um ter a sua posição e ser respeitado na sua posição. Mas não, o clima de ódio, de intolerância começou a gerar violência e causou um problema assim no país inteiro e no mundo inteiro também. Então nós estamos vivendo uma época de ódio e violência. E nós somos cidadãos desse mundo e nós sofremos isso também. Mas eu queria lembrar que o reino de Deus que foi anunciado por Jesus nos convida a olhar acima da realidade que a gente vê, da realidade humana. E quando a gente aprende a olhar acima dessa realidade humana, parece que a gente aprende a lidar melhor com a realidade humana. E há duas doutrinas que a teologia nos ensina e que estão no ensino de Jesus que eu gostaria de relembrar para nós. A primeira, a Lívia já citou aqui durante o louvor, a soberania de Deus. Nós cremos num Deus que está acima de toda autoridade no mundo que nós vivemos, acima de qualquer presidente, acima de qualquer rei, acima de qualquer juiz. Nós cremos num Deus que é soberano. E servimos a esse Deus. E confiamos nesse Deus. E podemos descansar nele. Outra doutrina, doutrina da providência de Deus. Se Deus é soberano, Ele pode ver antes um problema, uma solução, um objetivo, um alvo e dar passos para que aquilo aconteça. Isso é providência de Deus. E quando a gente crê na soberania de Deus e descobre a providência de Deus no mundo e também na nossa vida, a gente aprende a lidar melhor com a nossa realidade. A gente aprende a viver em paz. A gente aprende a lidar melhor com os nossos conflitos. Porque a gente descobriu o reino de Deus atuando nesse mundo. E isso torna diferente as coisas que nós passamos, que nós experimentamos. Eu trouxe essa história de José, porque eu acho que José descobriu na sua vida a providência de Deus. Dos 50 capítulos de Gênesis, do 37 até os 50, só contam as histórias de José. Então José foi um personagem muito importante no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e aqui tem apenas uma história dele. Tem muitas outras e são muito bonitas. Mas eu trouxe essa história hoje para mostrar o seguinte: José descobriu a providência de Deus na sua vida. E porque ele descobriu essa providência de Deus, porque ele tinha um olhar, aprendeu a olhar acima da realidade humana, ele pôde lidar melhor com essa realidade humana. Que realidade era essa? José foi um dos filhos mais novos de Jacó. E diz outro texto que ele era muito amado de Jacó. Parece que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. E quando isso acontece, nós já temos um problema. Porque os outros irmãos vão odiar aquele irmão que é mais amado, protegido do pai e da mãe. Por aí a gente já aprende que pais devem amar filhos
com a mesma intensidade, com o mesmo valor, com a mesma atenção, para evitar ódio entre irmãos. E José tinha esse ódio dos irmãos porque era muito amado do seu pai Jacó. Para piorar a situação, o José era um sonhador, gostava de sonhar. E ele contava os sonhos para os seus pais e para os seus irmãos. E um dia ele contou que ele estava assim e todos os seus irmãos e os seus pais ajoelhados diante dele. Para que ele fez isso? Aí então que ele foi odiado mesmo. Num dia, quando o pai mandou José ir lá saber como estavam os irmãos que pastoreavam o rebanho longe, ele foi, tinha cerca de 17 anos, jovem ainda. Aí os irmãos orquestraram um plano para destruí-lo. E conversaram entre si, e não deu certo de matá-lo, mas chegaram a uma conclusão de vendê-lo para uma caravana que ia para o Egito. E ainda tiraram a túnica dele, sujaram de sangue e levaram para o pai. Ó, encontramos isso, não é do seu filho? O pai pensou que o José estava morto. Mas o José foi para o Egito. É como se ele estivesse morto mesmo. Deixou a família, foi para o Egito. Muito bem. Lá no Egito, o José mantinha comunhão com Deus, certamente pela oração. E diz outros textos da Bíblia que Deus era com José, de tal maneira que tudo que José colocava a mão para fazer dava certo. O trabalho de José prosperava. E José começou a ir bem lá no Egito. Mas aí a esposa do faraó, que estava interessada em José, mas José não estava interessado nela, armou uma armadilha, uma arapuca contra José, e ele caiu nela e ele acabou sendo preso. José foi preso lá no Egito. Eu fiquei imaginando que José deve ter sentido numa prisão no Egito, longe dos irmãos, longe dos pais. Quanto sofrimento esse sujeito passou, mas quanta maturidade ele deve ter adquirido. Já que ele era um sonhador, ele sabia também decifrar sonhos. E aí, teve gente que sonhou lá e ele decifrou os sonhos. E algum tempo depois, por causa dessa decifração de sonhos, José foi liberto. Bom, José liberto, o faraó agora que tem um sonho, ninguém sabe revelar qual é o sonho. Aí contaram para o faraó, tem um hebreu aí chamado José que sabe revelar sonho. Chamaram o hebreu. José foi lá e revelou o sonho com uma sabedoria incrível. Sabedoria de estadista, de líder, de administrador. E o faraó ficou tão impressionado com essa sabedoria de José que falou assim, que outra pessoa mais importante no meu reino para tomar conta dele? E colocou José como governador do Egito. Acima de José só estava faraó. E aí José foi executando os seus planos como governador, e chegou a época de fome, 7 anos de fome. Mas ele tinha executado um plano de economizar alimento para aquela época de fome, e de fato os celeiros do Egito estavam cheios. E quando a fome começou, pessoas de várias nações ao redor começaram a ir para o Egito para comprar alimento. Adivinha quem foi lá também? Os irmãos de José. José devia estar muito diferente, uma barba diferente, cabelo diferente, muito diferente, e os irmãos não o reconheceram como irmão. E aí foram naquela tratativa e chegou esse dia aqui do capítulo 45, quando José se revela aos irmãos como seu irmão. E aí era da gente esperar no texto o quê?
Era da gente esperar no texto uma reação, pelo menos, de justiça da parte de José, o governador. Pelo menos um julgamento dos seus irmãos, pelo menos cadeia para os seus irmãos, pelos erros que eles praticaram. Mas nós não encontramos isso, sabe por quê? Porque José, na sua trajetória com Deus, descobriu a providência de Deus na sua vida. E aí ele analisou a sua vida diferentemente de outras pessoas. Ao invés desse ódio e violência próprios do ser humano, ele manifesta uma outra coisa diferente. E eu queria mostrar duas coisas diferentes que José manifestou aqui, porque descobriu a providência de Deus. Vamos voltar para o texto? Nos versos 5, 7 e 8, José faz questão de mostrar que Deus o enviou para o Egito, que não foram os irmãos dele que o enviaram para o Egito. Vou ler de novo, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. O que José fez aqui? Uma outra leitura da realidade. Ele viu a ação de Deus acima da ação dos irmãos. Os irmãos erraram? Erraram. Mas ele viu Deus trabalhando naquela ação, transformando aquele mal em bem e fazendo um bem futuro para toda a família. Vejam o 6. Aliás, o 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Agora o 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Meus irmãos, isso quer dizer que José, a descoberta da providência de Deus na vida de José, fez ele perdoar os seus irmãos, fez ele ressignificar o seu passado, fez ele ver os irmãos com outros olhos, porque ele entendeu a ação de Deus na vida dele. Era para José ser um sujeito amargurado. Era para o José ser um sujeito irritado. Era para José ser um sujeito mal resolvido emocionalmente, violento. Mas como ele tinha um relacionamento com Deus e pôde perceber a providência de Deus na história dele, no passado dele, agora ele tem uma outra ação com seus irmãos. Ele perdoa os seus irmãos. Ele apaga o quadro e começa a escrever de novo. E ele faz questão de dizer para os irmãos: não foram vocês, foi Deus. Foi Deus. Certamente os irmãos também ficaram muito contentes, né? Ficaram primeiro com medo, mas também sem acreditar naquela reação de José, porque como é que é possível? A gente merecia ser tratado com justiça, e ele nos tratou com graça, com perdão. A relação melhorou muito entre eles. Quando a gente lê no começo da Bíblia sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente, eu entendo que a sociedade daquela época teve um avanço, porque antes do dente por dente, olho por olho, devia ser mais ou menos assim, uma barbárie do tipo, uma tribo vai lá, mata a outra, mata uma pessoa da outra tribo, aquela outra tribo vem e mata a tribo inteira. Então, para a gente avançar nisso, se foi morto um lá, pode matar um aqui. Mas ainda não está bom, né?
Então a sociedade vem evoluindo com o tempo e hoje nós temos um sistema de justiça muito aperfeiçoado, muito aprofundado, sendo muito exigido e procurando educar as pessoas para evitar o mal. Mas tem barbárie ocorrendo. É isso que não dá para entender. Se nós estamos numa caminhada de melhora, por que a gente está voltando? Por que a gente está regredindo? Mas Jesus vem e pronuncia o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte tem esse texto que o pastor Ricardo leu aqui no começo, onde Jesus ensina os seus seguidores não a odiar os seus inimigos, mas a amar os inimigos, a orar por eles, a restabelecer a comunhão com eles. E isso sim é avanço. É difícil, mas ele nos dá condição para isso. Olha, se o mundo seguisse uma regra como essa, a gente não teria mais ódio, nem violência, nem guerra, nem morte. Por causa disso. Então eu entendo que a proposta de Jesus, a proposta do reino de Deus, é a gente aprender a conviver com amor, com respeito, com perdão. É a gente resolver o nosso passado olhando para a providência de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você não consegue resolver lá do passado? Tem algum evento, alguém que te magoou, alguma situação que foi muito pesada que você não conseguiu resolver ainda? Pense na providência de Deus. Será que Deus não estava querendo fazer alguma coisa com a sua vida através daquilo? Se a gente enxergar Deus agindo na nossa vida através de alguma coisa ruim que aconteceu conosco, a gente pode entender e resolver melhor um problema do passado. Fica aí para a gente pensar. Bom, segunda coisa que a descoberta da providência de Deus fez para José. Ela fez José salvar a família de Jacó. Vamos reler aí do verso 9 até o 11. José disse assim: apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. A gente podia pensar assim, bom, se a providência de Deus já fez José resolver o passado, já está tudo certo, né? Mas não, a providência de Deus fez José melhorar o futuro, abençoar a família do seu pai, seus irmãos. Diz um outro texto que desceram cerca de 76 pessoas que estavam em Canaã para morar no Egito e serem sustentados pelo governador José nos próximos 5 anos de fome. Olha o que a providência de Deus é capaz de fazer. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. E abençoar significa fazer o bem para quem precisa. Somos chamados para isso. E José entendeu isso. Não apenas perdoou o que os seus irmãos fizeram no passado, mas ele pensou em toda a sua família, chamou a família para vir ficar perto dele, ter alimento, ter sustento durante os próximos anos de fome. Ele abençoou a vida da sua família. Olha, se alguém tem dúvida sobre perdão, está aqui uma prova de perdão. Perdoar não é só a gente passar uma borracha no que passou,
mas a gente aprender a abençoar a vida das pessoas. Eu imagino como é que Jacó e a sua família ficaram contentes com esse presente de José. José promoveu a salvação da família de Jacó, com a posição dele de governador do Egito. Então, meus irmãos, a gente aprender a olhar o reino de Deus, que é essa realidade acima, invisível, acima da nossa realidade humana, ajuda a gente a lidar com a realidade humana e resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, para a gente não viver com ódio e violência, mas viver com amor e respeito, perdoando, abençoando a vida de outras pessoas. Tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade em entender a morte de Jesus na cruz. Mais ainda quando ele falou na oração: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pergunta: por que Jesus foi capaz de orar assim? Porque Jesus descobriu a providência do Pai. E ele sabia que ele estava num projeto de salvação, de redenção, de morrer em favor dos seus, em favor de quem confia nele. E que quem estava fazendo aquele projeto ali não estava sabendo de nada, não entendeu a profundidade do que estava acontecendo, mas Jesus sabia. Foi difícil para Jesus? Dificílimo, mas ele teve a coragem de orar assim. Então, quando a gente descobre a providência de Deus, de fato, a gente lida melhor com a realidade. A gente lida melhor com as dificuldades. A gente convive com mais amor e respeito. E eu vi isso na história de José e quis trazer isso para vocês hoje. Que a descoberta da providência de Deus na vida de José levou-lhe a perdoar os seus irmãos, dar um jeito no passado, e levou-lhe a abençoar a família do seu pai, projetar um futuro bonito para eles, um futuro bom para eles. Mas José só conseguiu isso porque ele tinha boa comunhão com Deus, ele estava com Deus e Deus estava com ele. E eu queria deixar esse desafio para nós, né? Cultivarmos a oração, que é a conversa com Deus, cultivarmos o estudo da palavra de Deus, cultivarmos a participação numa igreja, para a gente ver, descobrir a providência de Deus atuando na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida do nosso estado, país, etc. Se nós cremos na soberania de Deus, Ele está reinando e a sua providência está agindo através de nós e através de tantas pessoas que creem nele. Então vamos tomar esse exemplo de José e vamos buscar entender, compreender essa providência de Deus na nossa vida, para a gente viver assim, para a gente perdoar os erros, para a gente abençoar as pessoas e ser abençoado também. Que Deus nos abençoe.